A luz voltou! Gratidão pela sua energia aqui. Se você chegou até esse vídeo, há uma razão para isso. Para quem tem fé, não existe coincidência. Eu vou fazer a definição da situação para o coletivo de Aquário. Mais um dia para a gente iluminar as nossas vidas, mais um dia para a gente revelar uma luz única que foi perfeitamente pensada para a espiritualidade, para este momento da nossa jornada. Caso não ressoe, na definição da situação, caso a situação não ressoe com a sua situação atual, eu peço que você deixe o vídeo para outro momento, tá bom? Você pode salvar para assistir mais tarde, você pode mandar para uma pessoa que você acha que está passando por essa situação aqui, que vai ser definida logo agora no começo do vídeo. Por quê, Marcelo? Porque eu não faço questão, gente, de ter as maiores visualizações do YouTube. Esse trabalho é um trabalho de comunicação séria. Eu não tiro fotinha fazendo caras estúpidas, né, que nem muitos youtubers fazem para atrair visualizações. Aqui eu tô aqui para ajudar você a se iluminar na sua jornada. Eu nem assisto esses vídeos que tem mais de 20 mil, 30 mil visualizações, porque a comunicação eu sei que vai vir muito bagunçada, porque é muita energia. Eu prefiro mesmo fazer esse trabalho aqui menor, mas que é um trabalho comprometido com a verdade, com a justiça, é um trabalho comprometido com a iluminação, para trazer claridade, lucidez, para te ajudar a vencer mais um dia, tá, meu amor? Isso não vou botar um clickbait aqui à toa para você vir me dar views. Se a definição não bateu com você, eu peço que você tenha generosidade para deixar para outra pessoa, tá bom? Esse é o recado do comecinho da leitura. Nós vamos fazer a definição da leitura. Definição, desculpa, da situação de Aquário, a carta do Imperador invertido. Eu peço aos espíritos de luz que nos rodeiam, aos nossos assistentes crísticos, peço aos anjos e arcanjos que não deixem de nos ouvir, que escutem o nosso clamor, a nossa oração, o nosso humilde pedido de buscar por paz, por harmonia, por amor, prosperidade, abundância, tranquilidade nas nossas vidas, serenidade. Já falei paz? É importante ter paz. É muito importante ter paz. Quando a gente não está em paz, os pensamentos da gente não são legais. Por isso que eu sempre peço, gente, ao abrir uma leitura, iluminação para eu ter paz. E eu gostaria que vocês pedissem juntamente para a gente fazer um coro. Hoje, pedindo paz. Paz nas nossas vidas, Senhor. Paz nos nossos pensamentos. Paz. Simplesmente paz. Vamos fazer a definição da situação para Aquário sob o sagrado nome de Deus, o Tetragramaton. Louvado seja Deus, de geração em geração. Louvado seja o seu santo nome para todo sempre. Amém. Rainha de Ouros invertido na primeira casa. 9 de espadas invertido na segunda casa. Os enamorados invertido na terceira casa. E 9 de ouros invertido na quarta casa. Eu não vou considerar a inversão. Eu geralmente só considero as cartas invertidas quando elas se apresentam destoantes do contexto. Aqui eu vou considerar o lado luz e o lado sombra de cada um para a gente realizar a leitura, tá? Vamos lá, meus amores. A primeira situação que a gente tem aqui, de cara, né? De cara que eu posso falar, é que você está se preocupando demais com alguns trabalhos materiais que você tem ou alguma mudança material que você está tendo realizar na sua vida, está te trazendo muita angústia, insônia, pensamentos obsessivos. Não estou falando de obsessão demoníaca, nada disso. Estou falando mesmo de overthinking, né? Pensando demais. Mas que essa situação, ela está dentro de um contexto em que você vai precisar realizar uma escolha e essa escolha vai te direcionar para a sua autonomia financeira e a sua independência financeira ou ganho material no sentido geral, tá bom?
Esse ganho material que venha a se materializar na sua vida nos próximos ciclos a partir do contato com essa leitura, ele tem muito a ver com um descanso, né, um sossego, algo relacionado a conforto aqui, paz, né, paz de espírito. Agora eu estou mais estável financeiramente, então agora eu estou finalmente conseguindo os lucros que eu planejei, mas que nos ciclos passados eu não consegui realizar. Tanto é que vem me confirmando aqui o valete de ouros relacionado a um projeto material, né, a um começo aí que pode ser até humilde, mas que você já consegue visualizar o crescimento e o ganho material desse projeto, que pode ser um negócio também para alguém. E aqui a gente está falando de conquistas e celebrações a dois, ou com sócios, ou com colegas de trabalho, ou com parceiros de trabalho, em que você consegue já de fato visualizar uma certa estrutura para, para esse projeto aqui, para esse negócio, para essa questão material que está sendo apresentada aqui. A leitura de Aquário para o mês de junho está me falando de um caráter material que tende a ser materializado nos próximos ciclos. Continuando aqui, a gente tem 3 de ouros e Cavaleiros de Ouros, com o mago falando sim de uma manifestação aí no futuro, em que você sai de uma situação de escassez, porque o Cavaleiro de Ouros ele é perseverante, né? Ele é sólido, persistente, ele atravessa aquele terreno árido, ele semeia. Desculpa. E o sol volta a brilhar na sua vida com grande satisfação emocional. Tudo isso aqui é a materialização, certo? De algo que precisa ser manifestado. Veio a carta do mago confirmando que é algo que precisa ser manifestado. Então, assim, a gente tem mais pessoas envolvidas nesse trabalho, tem uma ideia de construir algo sólido no futuro, mas você pode estar ou saindo de uma parceria que no começo parecia muito sólida, mas não era, ou você pode estar começando a visualizar a estrutura numa sociedade, numa parceria, e isso leva à ideia de trabalhar, cooperar, trabalhar colaborativamente, né, que fala, com outras pessoas para poder manifestar algo sólido, com estrutura, tá? Então eu queria que vocês dessem uma olhada aqui nessas duas cartas, que eu acho que tem muito a ver com a leitura de vocês, em que aqui tem umas estruturas de paus, tá vendo? Que representa fogo no tarô. Então tem um furor aqui, uma energia, né? um frenesi, uma alegria, uma celebração, mas não tem estrutura real. É só como se diz assim, aquele dossel, né? Da cama. Só que aqui eu acho que no judaísmo tem uma estrutura assim. Nos casamentos em geral tem, né? O pessoal coloca um véuzinho com uma estrutura simples para simbolizar ali o teto sobre aquela união. Mas aqui nós já temos uma pessoa segurando uma planta, tá vendo? Uma planta baixa. E parece que nós estamos dentro de uma catedral, que é um monumento que é feito para durar de geração em geração, por muito tempo, por muitas gerações. Então aqui com certeza, na matéria para Aquário, nós estamos falando, com certeza, sem sombra de dúvidas, de saindo de uma situação em que ela tem esse começo humilde mesmo, né, em que não tem muita estrutura, mas tem ali um afã, uma promessa, uma vontade de fazer dar certo, e que isso leva à ideia da construção. Vamos erguer agora as bases, né? Toda casa, gente, na arquitetura tem um princípio da fundação, né? Na construção civil, pedreiros sabem disso também, que a fundação da casa, ela é muito importante para você poder construir algo que vá durar ali, algo, porque o chão pode ceder, as suas paredes podem rachar, você pode perder o que você constrói se você não tiver uma fundação. Para além disso, não tem como construir um grande projeto se você não tiver pelo menos um esboço dele em mente, um esquema. Ou se você tentar construir um projeto que você enxerga que ele tem muito potencial, e que você quer levar aquilo de forma perseverante, persistente até o final,
Vai ser muito difícil você fazer isso se você não tiver um certo planejamento. Quanto tempo vai levar isso? Eu não tenho prazos. Quanto de material eu vou gastar? Eu não tenho planejamento. Como é que eu vou fazer isso? Então aqui o tarot está aconselhando para você conseguir manifestar, desculpa, para você conseguir manifestar a criação da estrutura que vai durar por muito tempo, que não é mais só esses pauzinhos, não, são estruturas casinhas de tijolo mesmo, tijolinho por tijolinho. Você vai precisar, ó, da teimosia taurina, vamos dizer assim, da persistência, da perseverança taurina, daquela coisa de vai dar certo sim, né? Com uma promessa de ganho material nisso, é uma promessa do universo para você. Você pode confiar que você vai ter um ganho material se você mantiver a perseverança durante todo o processo. E que isso vai te trazer uma fase de maior tranquilidade, de maior paz, mais clareza, mais realização emocional lá na frente, tá? Isso daqui é uma notícia boa para quem é paciente. Paciência. Isso é uma notícia não tão boa para quem quer as coisas para ontem. Não vejo as coisas acontecendo aqui para ontem. Eu vejo as coisas acontecendo, sim, mas eu vejo que vai levar um esforço, um trabalho para poder atravessar a densidade da matéria. E lá na frente você poder estar numa situação financeira melhor. A questão para Aquário aqui não está vindo muito questão de relacionamento, apesar de que nós temos uma questão aí de relacionamento afetivo, pode ser romântico ou não, implícita na situação. Em que sentido, Marcelo? No sentido de valores. Né? O naipe de ouros ele fala de questões materiais, é por isso que eu estou falando desde o começo de questões materiais, mas ele também fala de valores. E aqui nós estamos vendo que novos valores, valores mais sólidos, valores de estabilidade, estão começando a se fixar na mente de Aquário, apesar de que no momento em que você está gestando esses novos valores, você se sente aí sobrecarregado ou sobrecarregada de pensamentos obsessivos. O que são pensamentos obsessivos, Marcelo? É aquele pensamento que você morde e não quer largar. E muitas vezes ele não vai te fazer bem. Né? Por exemplo, eu quero adquirir uma remessa de tantos produtos, ou eu quero adquirir um carregamento, vamos supor assim, literalmente eu quero adquirir um carregamento de tijolo, para eu poder construir essa estrutura aqui que eu consigo visualizar. Só que aí eu fico pensando em todas as outras coisas que estão difíceis no momento e não foco nas coisas boas. Aqui o tarot vem dizendo para você focar nas soluções e não nos problemas, porque tem muita coisa interessante, boa, positiva, benéfica para você manifestar e materializar a partir desse ciclo que você tá. O universo vem te entregando aqui nas suas mãos energia para você poder atravessar aí esse momento de overthinking, ansiedade, insônia. Ou você precisa entregar uma energia a mais que vem de cima, então pode vir do poder da sua fé, da sua oração, de acender uma vela e intencionar aquela vela, né? Pedir por inteligência, por entendimento da situação, pedir por paz. Faz todo sentido a oração no começo da leitura, sempre faz. E aí você vai entrar numa energia o quê? De iluminação interna, né? Para você poder superar essa situação aqui. Vejam que aqui nós temos um certo sentido de solidão, quer dizer, muitas vezes você pode estar transparecendo para o mundo que você está pleno, que você está plena, que você está ótimo, mas aqui a gente sabe que sozinho ou sozinha você está passando por uma situação muito obscura. Tá vendo como tá escuro aqui, ó? E aí você ganha essa energia do universo para poder iluminar o seu próprio caminho e de tabela iluminar a vida de outras pessoas em algum momento. De alguma forma, você vai saber aplicar aí para a sua situação. E aí você vai poder confiar mais na vida, nas pessoas que estão
que estão próximas a você para fazer isso aqui acontecer. Porque aqui você não está só dando as costas para as preocupações. Você está demonstrando um sinal de confiança em quem está te guardando. Eu crio gato, gente. Quem tem gato sabe que o gato ele não dorme de costas para quem ele não confia. Aqui você está de costas porque você tem aí pode ser que você tenha aí uma outra pessoa, ou uma coletividade, ou a sua própria fé te guardando e você confia. E é exatamente essa confiança que te faz vencer uma situação aqui de muita dificuldade no pensamento, né? Muita pensamento aí que ele, se ele não for trabalhado, ele vai te levar a um desgaste mental muito grande, né? Porque já está muito grande. A carta dos enamorados vem falando de escolhas que deverão ser feitas. Junto com a carta da sacerdotisa, vem me falando aí de conhecimentos ocultos que você possui, que eles vão te auxiliar na materialização desse ganho aqui. Então, tendo vindo a carta da sacerdotisa, nós podemos estar falando de algumas coisas. Nós podemos estar falando de informações que você adquire dentro desse processo, que vão te permitir sair dessa situação aqui de insônia para você entrar numa energia mais de perseverança. Pode estar falando também de conhecimentos que você possui, que você vai utilizar esses conhecimentos de uma forma mais, vamos dizer assim, prática, né? Porque a carta da sacerdotisa fala de conhecimentos ocultos, mas ela está bem paradinha aqui, só guardando o que ela tem, né? E aqui o Cavaleiro de Ouros, ele já me fala de alguém que se coloca em movimento, apesar de não ser um movimento acelerado e rápido, é um movimento seguro. Então nós podemos estar falando de que essa sua escolha aqui está pautada em algo que você sabe que as outras pessoas não sabem, entende? Isso daqui também pode estar me falando de uma escolha que ela está sendo divinamente guiada, porque a sacerdotisa fala de guiança espiritual ou proteção espiritual, né? No sentido um pouco parecido com a carta da estrela, que é a carta de Aquário, mas que não tem nada a ver se a gente for olhar a fundo, mas que tem a ver sim, porque tudo se conecta. Então a carta da sacerdotisa junto com a carta dos enamorados vem me falando aí ou de uma informação que você deve ter um conhecimento oculto que te ajuda a realizar essa escolha, ou de algo que você tem que é muito seu, muito pessoal seu, muito íntimo seu, e que agora você consegue visualizar como colocar isso em prática para o mundo, como gerar valor com isso, né? E aí vem a energia lá do início, que é a Rainha de Ouros. Quer dizer, nós estamos falando de valores aqui o tempo todo, principalmente material. A sacerdotisa também pode estar me representando aqui, trazendo esse conhecimento oculto sobre a sua situação para você trazer do inconsciente para a consciência e entender que você é uma Rainha de Ouros dentro dessa situação. Ah, Marcelo, eu sou homem, eu acho que a leitura não vai ressoar comigo. O que a Rainha de Ouros vem representando aqui é a energia de saber conservar bem os seus valores. Não é exatamente homem ou mulher. O que ela vem me falando aqui é de uma pessoa que sabe cuidar do seu patrimônio. Tá vendo que a moedinha aqui, ó, tá no colo dela e ela tá olhando com a maior atenção, maior carinho, que tá tudo florido ao redor. Então, o que a energia da Rainha de Ouros fala é de mudanças materiais que tendem a ser harmoniosas se forem feitas de forma pragmática, que é a energia de Capricórnio. Então nós temos aqui bastante pragmatismo envolvido. Ela vem me falando da necessidade de encontrar pessoas para materializar esse projeto, porque a Rainha de Ouros rege o 2 de Ouros e o 3 de Ouros, tá? É isso mesmo, nós temos aqui mudanças a caminho, notícias, movimentações que vão te dar uma sensação assim de que não deu certo um determinado projeto em um determinado lugar, mas que tem outro lugar para realizar esse projeto. Não sei se você recebe a notícia de que não, depende muito aqui do tipo de negócio ou de emprego ou de trabalho, ou de questão material,
profissional envolvida aqui que você faz. Mas aqui eu estou vendo uma movimentação, talvez até uma viagem mesmo, para você deixar um lugar que não nutre mais, não satisfaz, não tem mais o que beber ali das taças. E tá vendo que nessa carta aqui uma ponte que atravessa um rio e tem outro lugar aqui. Então, para Aquário, a gente está. Questão de relacionamento pode ser também, né, gente? Você vendo que já não está mais dando certo ali uma determinada estrutura na sua vida e você buscando apoio, tanto para manter a perseverança como para criar uma estrutura mais sólida no futuro, né? Você buscando apoio de pessoas que compram a sua ideia para você sair de uma situação de 5 de ouros, né? Por meio do trabalho duro. Tá bom, meus amores? Aqui isso para mim tá muito nítido, a definição da situação para Aquário. Você saindo de uma situação de precariedade, escassez, porque você entendeu que você é uma rainha de ouros, que tem projetos para levar adiante, por mais humildes que eles sejam no começo, eles tendem a prosperar lá no futuro e ter estruturas e bases, que você vai passar inevitavelmente por um luto, por uma situação que não deu certo, gente, não deu, né? Não lucrei ali, Marcelo, não colhi, não prosperei e agora eu fico achando que eu perdi muito tempo. Não, aqui tá me falando que tem um as de ouros para você, que é a mesma moeda que nós podemos ver em toda a sua leitura. Tem um as de ouros para você depois desse luto, mas você precisa se movimentar. Você tá com medo, você tá com medo, você tá com dúvidas, você tá confusa mentalmente, pode ser que sim, por que não? 7 de copas e a carta da lua, misericórdia. É muita confusão no nível do inconsciente, do subconsciente, né? É muita. Não consigo enxergar, escolher qual caminho ir, qual caminho, né? Tem um negócio aqui assim. Não é magia, não, gente. Isso aqui é confusão mental mesmo, que dá no 9 de espadas mesmo, né? Tem tudo a ver. Só que calma, meus amores, calma. Calma mesmo. Muita calma nessa hora. Tem uma música que é assim: a vida em seus métodos descalma. Vai com calma. Você vai chegar. Ó, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma. Esqueci o resto da música agora, mas é uma coisa assim. A vida em seus métodos descalma. Vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma. Mas você com certeza vai encontrar. Uma coisa assim. Você vai encontrar novos valores, novas formas de ganhar dinheiro, ou um lugar em que o seu negócio vai render mais do que o lugar que você estava antes, se você já não tiver encontrado. Mas tem um negócio aqui sobre manter a calma, né? Porque você está saindo sim de uma situação 5 de ouros por meio do trabalho duro e da aplicação de esforço mental, em busca de mais estabilidade e trocas mais justas, equilibradas na sua vida. Nós vamos já ver aqui o que cada coisa quer dizer. Mas já fica aí a dica de manter a calma. A carta da lua vem me falando muito de insegurança, de medo. A carta da lua com 7 de copas e 9 de espadas vem me falando muito de uma situação de muita insegurança, medo, não saber onde estou pisando. Onde que você está pisando? Na terra. Assente-se, aterre-se. Para algumas pessoas isso pode servir, hein? Você aterrar seus pés, para quem acredita, tudo é fé, gente. Para quem acredita em energia, chakras, energia da terra, aterrar. Vocês viram tanto de cartas de ouros que veio na leitura de vocês, de Aquário? Aqui alguém está precisando se aterrar, porque está muito ar. Aquário é ar, né? Aquário é ar. Então tá precisando dar uma equilibrada aí. Acho que o tarot tá dizendo para trazer mais o elemento terra para sua vida. Pode ser aqui também um conselho, pode servir para alguma pessoa de trabalhar com a terra para se acalmar. Por exemplo, não somente andar descalço na terra, mas também
fazer vasos, sabe? Aquela olaria, um artesanato, uma cerâmica, alguma coisa. E para alguém pode servir, porque está falando muito de você trabalhar com a terra, se aterrar, entender que a densidade da matéria leva tempo para adquirir forma, que você tem que moldar a situação e que a falta de calma não vai te ajudar, o desespero não vai te ajudar, tá? O que ligava na leitura de vocês a manifestação, a materialização, é você entender que você tem o poder de escolher, tá? Você tem o poder de escolher nessa situação, você tem um livre-arbítrio, você já consegue visualizar a beleza, a harmonia das coisas, você só precisa, pelo menos aqui nesse primeiro momento, é manter a calma, pelo que eu entendi, tá? A definição da situação foi essa. Se você é uma pessoa que está super em paz, super em calma, então a leitura já não é para você. Quais são os conselhos que a gente tem para Aquário? Olha que bonito, um as de copas junto com a carta da lua, gente. Gente, aqui tá me falando de uma satisfação emocional, de uma oferta, de uma alegria muito abundante, de uma renovação emocional, que é uma bênção dentro dessa situação de obscuridade. Qual é a dificuldade? Aqui alguém tá com medo de ser abundante. Olha, medo de abundância. Ou uma pessoa que é insegura, tão insegura, que ela entra naquele pensamento tóxico, obsessivo do não merecimento. A minha insegurança me faz acreditar que eu não mereço receber mais do que eu tenho do universo, né? Mas a gente merece, sim, receber novos caminhos, novas oportunidades, renovações na nossa vida. Renovo. Aqui é alguém que não consegue enxergar que tem um renovo na sua vida. E tem. Viu? Aqui é uma promessa de abundância do universo, caso você consiga controlar esses sentimentos de insegurança. Provavelmente, aqui com a carta da Lua também, você vai passar por um processo de adaptação, que lembra muito as fases da Lua, né? E também aqui tem um lagostinho, uma lagosta saindo do habitat dela e indo para a Terra. Quer dizer, você trazendo do subconsciente, da água, um pensamento, trazendo ele para a luz, para a claridade, para a Terra. Saindo da água, vindo para a Terra. Então aqui tem um negócio muito na zona aí do inconsciente, da emoção, que te leva para aquele pensamento obsessivo. Mas aqui tá me falando que tem abundância para além desse medo aqui na sua vida. Você não pode ter medo de ser abundante, você não pode ter medo de uma renovação na sua vida. Senão você tende a ficar estagnado ou estagnado no processo, né? A carta do mundo falando as de finalizações de ciclo. A leitura de Aquário está falando, não está falando exatamente de uma transição ainda, mas de um trazer à consciência a necessidade de manter a calma nessa situação, encontrar pessoas ou desenvolver circunstâncias que veiculem, materialmente falando, essa renovação, tá? Então, para quem é relacionamento, eu não vou dizer que tem um relacionamento novo aqui para você depois desse, só porque tem depois desse que você acha que não deu certo, só porque tem um as de copas. Também não vou dizer que tem um emprego te esperando, apesar de que aqui pode ser um grupo que vai te receber muito bem quando você sair desse que você tá agora. Mas aqui o mais importante, não foca nisso, gente. O mais importante aqui é sair. O mais importante é você. É você entender que você merece receber as bênçãos do universo e que esse medo aqui pode te sufocar nessa circunstância e, de certa forma, boicotar o processo. Autossabotagem. Nós estamos falando de autossabotagem aqui. O que a gente está falando para Aquário? 29 minutos, a carta do Imperador. Aqui tem algumas estruturas que elas precisam vir abaixo para serem reconstruídas e você vai começar a ter a visão disso no momento. A visão, a iniciativa ariana, né? Aqui tem muito Áries, mas tem muito Capricórnio também, gente. Tem uma energia muito forte de Capricórnio nessa leitura, porque vocês podem ver que atrás do Imperador tem essas montanhas aqui, ó.
E bem aqui tem um fio de água separando o trono do imperador dessas montanhas que ficaram para trás. E se vocês conhecem a astrologia, vocês devem saber que a história de Capricórnio, simbolicamente falando, é a cabra montesa que galga o seu caminho subindo a montanha e se joga no mar, né? Que é esse fio d'água aqui, para poder se espiritualizar. Aqui eu estou sentindo muito essa energia de mudança de terreno, mudança de habitat e de perseverar, persistir para conquistar. Talvez aqui a gente esteja falando de um medo ou de uma insegurança associada a um ideal de masculinidade ou a uma idealização de uma estrutura. E esse ideal ele precisa ser vencido para que você possa entender que você tem uma rainha de ouros aí em algum lugar dentro de você e está na hora de renovar essa energia para poder trazê-la para o consciente. Tem um negócio aqui assim, de você visualizando uma reconstrução, algo que não deu certo, mas que em outro terreno vai vicejar, vai florescer, né? Você sai de uma aridez e você entra num fluxo de abundância, né? Você sai de um deserto e entra na Mata Atlântica, os passarinhos todos coloridos, as plantas cheias de cores vibrantes. Tem um negócio aqui assim passando na minha mente, gente. No fundo do deck, que você não tá vendo, né? Aqui tem um as de espadas aqui, ó, a carta da alegria, rainha de copas. Aqui a gente tá falando de, ó, você tá vendo que essa moça tá amarrada aqui no frio, numa situação meio vulnerável, descalça na água, mas que tem uma espada que tá bem próximo da altura dela e é como se estivesse na direção dela aqui, ó, do olhar, mas ela não vê porque tá vendada. Isso aqui, gente, a Cami Bonzani do canal Mestre Tarô, ela me ajudou a ver que é um as de espadas aqui, que é muito parecido com o que tem no 4 de espadas, que o guerreiro tá descansando e ao lado dele já tem uma espadinha ali para ele já se levantar já e, né, para a próxima batalha. E aqui também tem uma espada que ela é menor que as outras e tá na direção. Quer dizer, tem um as de espadas aqui para ser revelado, que junto com esse as de copas aqui e o as de paus que eu tinha visto, tem uma renovação completa na sua energia aqui dentro desse novo ciclo, tá? Uma renovação completa. As de espadas, renovação mental, clareza, insight, informação soberana, é uma informação na minha cabeça que eu me apego a ela, e não aquelas outras que são obsessivas e tóxicas, 9 de espadas, mas a que é boa, que serve para cortar ali um sentimento negativo, que serve para cortar uma pessoa, uma situação da minha vida que não dá mais certo. E aí você entra nesse fluxo de abundância aqui e sai do medo e da insegurança da lua, né? Não tem magia aqui não, gente. Não inventa coisa na cabeça não, tá? Que aqui não tem... vocês estão inventando coisa na cabeça. Tem muita gente assistindo esse vídeo que está inventando coisa na cabeça. Por isso aquele 9 de espadas. Não inventa, gente. A terra. A terra. Pé no chão. Capricórnio. Entra nessa energia que vai dar tudo certo. Não inventa coisa na cabeça, não. Porque não tem futuro isso aí, não. Qual é o conselho final para Aquário? Por gentileza. Conselho final para Aquário. Gratidão. Urra! O Rei de Ouros e já tinha saído a Rainha de Ouros. O Rei de Ouros é quem, gente? É o futuro do Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros é o Príncipe de Ouros. Ele é quem manifesta a energia da Rainha e do Rei ao mesmo tempo, e aí você transita de um para o outro. Quer dizer, na Rainha de Ouros a gente tem quais ideias? A gente tem a ideia da mudança, né? De você modificar harmonicamente, de forma prática, pragmática, uma situação material na sua vida, você tentando equilibrar ali, é bem a energia do 2 de ouros, e aí você entra no fluxo do 3 de ouros, que é encontrar parcerias, vozes que estão buscando harmonizar. O 2 de ouros é a mudança harmoniosa, o 3 de ouros são os trabalhos materiais que essas vozes buscam harmonizar para construir algo sólido. E aí você salta para o Príncipe de Ouros, que os decanatos regidos por ele são o 4 de paus, que a gente já viu aqui, que é a visualização da estrutura,
o 5 de ouros que a gente já viu aqui, que é a situação de escassez e desgaste. Tá faltando só entrar o 6 de ouros aqui pra gente realmente ver uma transição entre o príncipe de ouros e o rei de ouros. Então, para muitos, está faltando só receber a oportunidade profissional aqui para fazer essa transição. Eu estou aguardando, Marcelo, aquela empresa me chamar para poder realizar essa transição material na minha vida. Estou aguardando, Marcelo, uma situação de maior equilíbrio financeiro na minha vida. O que nós estamos falando aqui é que enquanto você aguarda, não é para você ficar criando coisas na sua cabeça, é para você trabalhar, colocar. Pega essa mesma energia que você está se apegando a pensamentos tóxicos e comece a pensar em termos pragmáticos, capricornianos, né? Para você entrar no fluxo de Capricórnio, Touro e Virgem. Porque o 9 de ouros que a gente viu, que é o ganho material, é decanato de Virgem e é decanato desse princesinho aqui, desse rei de ouros. A leitura para mim tá redonda. Não sei para vocês, mas para mim tá redonda. Você começa lá no Ás de ouros, 2 de ouros, 3 de ouros, um projeto humilde, uma promessa de melhoria financeira, e você vem galgando o caminho de uma forma bem pragmática até chegar aqui na abundância do rei de ouros, que rege os decanatos o quê? Do cultivo, 7 de ouros, do trabalho árduo com afinco, 8 de ouros que a gente viu, que saiu também na leitura de vocês, é só voltar ao vídeo, e do 9 de ouros que também saiu na leitura de vocês. Então a leitura para mim tá redonda. Aqui é focar na prosperidade. Gente, vocês estão vendo aqui o tanto de cabeça de gado que tem aqui, ó. Tem uma cabeça de gado aqui de um lado do trono dele, tem uma cabeça aqui, tem outra aqui, ó. Aqui é você entrando na energia de touro, de virgem, de capricórnio, tá? Abundância, riqueza. Mas não, gente. Gente, é muito difícil falar isso dentro de leitura de tarô, porque as pessoas, elas boicotam o recebimento da bênção, porque elas focam só na parte do receber. Não foca na parte do receber, foca na parte que você é abençoado ou abençoada, meu amor. Por você ter saúde, por você ter prosperidade nos seus caminhos. Não fica só naquele 9 de espadas, quando é que eu vou receber, quando é que eu vou receber, porque desse jeito você mesmo fecha o caminho do recebimento. Eu ouvi um aleluia aqui na minha cabeça. Então eu acho que eu passei a mensagem que precisava ser passada para alguém, tá? Eu ouvi um aleluia. Faça uma oração voltada para agradecer você ter a graça de Deus na sua vida, tá? Quem tá orando para receber, muda um pouco aí, ó, dá uma guinada nesse pensamento, dá uma torção nele e começa a agradecer por você já ter, por você já ser abundante. Você vai ver muita coisa mudar na sua vida. Eu tô falando isso por experiência própria, tá? Se a minha oração é Deus, por favor, me dá aquele emprego, Deus, por favor, me dá aquele emprego, Deus, por favor, me dá aquele emprego, a oração agora vai ser: eu sou grato por eu sou grato por eu ter o meu emprego, eu sou grato por eu ter a minha abundância, eu sou grato, eu sou grata. Não é Deus me dá, é obrigado, Senhor. Isso vai me dar tudo na sua vida. Conselho final aqui para Aquário. A diferença, gente. Você saindo de uma ilusão para uma situação de sucesso perfeito. Sucesso perfeito. Que pode incluir aqui até a felicidade da sua família também, Ju. Então aqui é você focando menos. Eu gosto de falar que o 10 de Copa, gente, é a gente agradecer pelo que a gente já tem. Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar que a gente é abençoado, na nossa vida, que a nossa vida é perfeita. É só você... Tem um ditado que fala que a grama do vizinho é mais verde, o meu ditado é outro. É só você olhar a grama do vizinho, que muitas vezes ela é mais seca, e agradecer pela sua, ainda ter ali um tufinho ou outro que tá verde. Tá entendendo? Em vez de você focar no que você quer receber, foca no que você já tem, meu amor. Que você é abençoado, que você é abençoada. Eu ouvi um amém agora. Ô, glória, Senhor. Olha as pausas no fundo do deck. E os 6 de ouros que estava faltando. Que é a carta da força e a carta do eremita se repetindo. Gente, aqui tem. Eu vou encerrar a leitura porque já tá com 40 minutos.
Mas eu acho que vocês entenderam, né? Que tem uma situação muito linda para se materializar na sua vida, que você vai receber a energia necessária para poder manter a força nessa situação de obscuridade, para você poder se iluminar. Aqui alguém está testando, está sendo testado pelo universo para ver se consegue controlar a sua ânsia de receber. Aqui é uma mensagem assim, amores. Controlando a ânsia de receber, não é nem dominando, é redirecionando ela para o sentimento de gratidão. Você vai ver maravilhas acontecerem na sua vida. Tá bom? Essa foi a mensagem para Aquário. Um beijo enorme. Gratidão, Nossa Senhora de Aparecida, por estar aqui conosco. Gratidão aos mentores, aos anjos e arcanjos, aos espíritos de luz, aos nossos assistentes crísticos. Gratidão, gratidão. Essa é a mensagem para vocês. Vamos ser mais gratos e gratas. Até o próximo vídeo. Beijo!